Você já deve ter ouvido sobre Joseph Smith e a primeira visão. Mas o que é a primeira visão e por que ela é importante? Para os Mormons, mais precisamente os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a primeira visão deu início à maravilhosa restauração do Evangelho de Jesus Cristo. No início do século XIX, um renascimento espiritual estava em andamento no oeste de Nova York. Pregadores e ministros de muitas religiões faziam proselitismo para os conversos. Joseph Smith, um jovem fazendeiro, estava confuso com o fervor religioso e quis saber a qual entre todas as igrejas ele deveria se unir. Enquanto lia o Novo Testamento, ele leu uma passagem no livro de Tiago que dizia: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente sem repreensão, e ser-lhe-á dada." Joseph teve fé nas palavras da Bíblia e decidiu seguir o conselho de Tiago e perguntar a Deus, em oração, a qual igreja deveria se unir. Na primavera de 1820, Joseph encontrou um local tranquilo e isolado no bosque perto de sua casa e se ajoelhou para orar. Nas palavras de Joseph, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: "Este é meu filho amado. Ouve-o." Durante a visita, Joseph foi instruído a não se unir a nenhuma igreja, mas que a antiga Igreja de Cristo mais tarde seria revelada a ele. Os santos dos últimos dias acreditam que, depois, Joseph foi chamado como profeta ou porta-voz de Deus para transmitir a vontade de Deus a seus filhos. Essa primeira visão é reverenciada pelos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias porque certos princípios fundamentais de sua fé se baseiam nesse acontecimento. Por meio dessa experiência, os santos dos últimos dias agora entendem que Deus continua a falar a seus filhos atualmente, assim como fazia na antiguidade. Joseph Smith falou sobre essa visão em muitas ocasiões ao longo dos anos. Na verdade, ele mesmo escreveu ou pediu que escrevessem pelo menos 4 relatos distintos dessa visitação celestial, tornando-a uma das visões mais bem documentadas na história. Cada um dos relatos fornece detalhes únicos e dá ênfase a diferentes aspectos da experiência. Com frequência, alguns sugerem que essas variações provam que Joseph Smith a inventou. Então, que evidências existem de que ele teve a experiência que declarou ter tido? Embora essa seja na realidade uma questão de fé, vamos ver o que Joseph disse sobre o acontecimento. Joseph publicou 2 relatos escritos de sua experiência ao longo de sua vida. O mais conhecido desses relatos publicados foi escrito por Joseph em 1838 e canonizado mais tarde em um livro de escritura dos santos dos últimos dias chamado Pérola de Grande Valor. O segundo foi escrito em 1842 e publicado em um jornal da Igreja. Bem mais tarde, historiadores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias descobriram 2 outros relatos, um registro de uma história não publicada de Joseph Smith de 1832 e outro em um diário. Esses relatos foram publicados na década de 1960. Os relatos de Joseph da primeira visão diferem em ênfase e detalhes, mas relatam uma história consistente. Os historiadores presumem que relatos feitos ao longo do tempo variem dependendo da situação e do público. Por exemplo, no livro de Atos no Novo Testamento, o encontro de Paulo com o Salvador e sua conversão na estrada para Damasco é descrito 3 vezes por Paulo. Cada versão difere um pouco e enfatiza diferentes aspectos da experiência de Paulo. Os vários relatos da primeira visão de Joseph Smith seguem esse mesmo padrão. Algumas pessoas afirmam que os relatos de Joseph Smith da primeira visão não são precisos porque eles não são exatamente os mesmos. Entretanto, os santos dos últimos dias são gratos por terem vários relatos, cada um ampliando sua compreensão dessa experiência sagrada. Como qualquer história milagrosa da Bíblia e de outras escrituras, no final é uma questão de fé. Deus ama todos os seus filhos e deseja que encontrem a verdade, assim como Joseph Smith buscou a verdade por meio da oração. Então, quando os santos dos últimos dias falam sobre a primeira visão, estão se referindo à experiência de Joseph Smith em um bosque, em Nova York, na primavera de 1820,
onde Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo, apareceram a ele e responderam sua humilde e sincera oração. A primeira visão e por que ela é importante, agora você já sabe.